Você sabia que na cena clássica da fuga do Tai Lung da prisão, os guardas que diziam que aquela prisão era impenetrável cometeram um erro gravíssimo e não foi aquela pena que estava caindo no chão, não. E tem outro erro de continuidade que também faz toda a diferença para o Sr. Tai Lung conseguir fugir dessa prisão. Se você quer saber quais são esses erros que os guardas cometeram e que os produtores do filme cometeram também, vem com a gente nesse dossiê de cena, onde a gente vai analisar toda a história da cena, o porquê ela é boa, o porquê eles erraram. Então vem com a gente que você vai descobrir tudo isso. Eu sou o Nicolas. E eu sou o Natan. E esse é o canal Irmãos em Cena. Essa cena se inicia com o Zeng chegando na prisão de Shogun. E ele foi lá para mandar uma mensagem do Shifu para redobrar toda a segurança da prisão. Isso porque o Oogway teve uma visão, e essa visão dizia que o Tai Lung escaparia desta prisão e ia atacar o vale novamente. Porém, essa mensagem acaba ferindo o ego do capitão, o comandante Vashir. E ele fica todo magoadinho com essa situação, porque ele pensa, como assim? A minha prisão é segura, não precisa redobrar nada. Sua prisão pode não ser adequada? Esse orgulho ferido faz o Vashir mostrar toda a segurança, todo o prédio, toda a prisão para o Zeng. Fugir da prisão Shogun é impossível! E durante toda essa apresentação, o Vashir se mostra muito debochado, ele fica debochando, como se ele estivesse falando assim, a minha prisão é segura, cara, o que ele tá falando? Porém, esse deboche dá a principal arma que o Tai Lung precisava para escapar desta prisão. Porque com esse deboche, ele dá um tapa nas costas do Zeng. Esse tapa acaba soltando várias penas, e uma dessas penas cai lá para baixo. Impressionante, não é? Com isso, a gente nota como esse roteiro é todo conectado. Porque a própria mensagem do Shifu cutucou o ego do Vashir e cegou ele para os perigos que poderia acontecer. E, como a gente falou, quem foi mandado fisicamente para trazer essa mensagem foi o real culpado, né? Não ele, né? Mas a pena dele. Dentro dessa explicação, o Vashir explica que tem 100 soldados guardando um prisioneiro e só uma entrada e uma saída no prédio. Uma entrada e uma saída. São 1000 guardas e um prisioneiro. Isso é uma forma muito inteligente do roteiro de mostrar o quão perigoso é o Tai Lung. Nessa hora, os dois descem até onde está o Tai Lung de elevador. E quando o elevador abre as portas, a gente consegue ver onde está o Tai Lung. E a forma como ele apresenta o Tai Lung já mostra um certo receio, um respeito do Vashir quanto a esse vilão. Esse é Tai Lung. Isso porque mesmo ele sendo um vilão, ele é uma lenda do Kung Fu. Porém, esse respeito vai embora quando o Vashir precisa apresentar a segurança desta sua prisão. Por isso, ele debocha do Tai Lung, dizendo que foi escolhido outro dragão guerreiro. Oogway vai dar pra alguém o pergaminho do dragão, mas não vai ser pra você. O Zeng fica apavorado e com razão, mas o Vashir continua e ele acaba pisando por querer na cauda do Tai Lung. Nessa hora a gente já tá ali, filho, não faz isso. Oh, eu pisei na caldinha do bichano. Oh. Aqui tem coragem. O Vashir então finalmente se convence que convenceu o Zeng da segurança da sua prisão. E os dois saem de costas sem perceber o perigo se aproximando. A gente já pode ir agora. Here I come. Isso porque a pena cai sutilmente, vai aparecendo lá atrás, cai na frente do Tai Lung, ele acorda e pega ela com a sua cauda. Acorda não, né? Ele abre o olho. Não quer dizer que ele tava dormindo, né? Porque, não sei se tu viu, o cara pisou no rabo dele, então ele já deve ter acordado. Realmente. E como a gente falou antes, essa pena é um artifício do roteiro genial, pois ela é algo muito pequeno, muito insignificante. E mesmo sendo algo insignificante, algo inofensivo, o Tai Lung consegue usar essa pena, mostrando toda a sua habilidade para conseguir escapar. O Tai Lung então pega essa pena e coloca na chave do seu imobilizador. Não sei como é que se chama exatamente aquela pedra que tem nas costas dele. Ninguém se importa. E somente com os movimentos da sua cauda e também ouvindo muito bem os sons que estavam sendo gerados ali dentro dessa fechadura, ele consegue abrir ela. E essa parte mostra que o Tai Lung é muito habilidoso. Porém, ele também teve uma ajudinha secreta de alguém ali dentro, tá? Porque esqueceram da pobre cauda do cara lá.
Que cagada. E assim que ele se liberta, a gente consegue perceber o alívio dele em poder se libertar. Isso fica muito explícito na face dele. E esse alívio também é transmitido pelo som, porque a gente ouve ele se estralando. O imobilizador se solta e se quebra em vários pedaços, e isso chama a atenção do Vashir, que ouve tudo lá de cima. Ele imediatamente pede para que atirem no alvo. Porém, o Tai Lung consegue desviar dessas 3 primeiras flechas com muita facilidade. Como ele precisa se libertar daquelas pedras, ele nota que os caras estão atirando aquelas flechas gigantes e usa elas para poder romper uma daquelas correntes. E nesse momento que ele usa essa flecha, ele se esquiva por muito pouco dela e faz ela encaixar exatamente onde está preso na mão. E é usado slow motion também nessa cena e é muito bem utilizado, tá? É muito bonito essa parte. E depois que essa cagada acontece, é usado um time de comédia muito bom. Porque a gente vê os dois guardas se olhando ali e falando, ih, deu bem. E reforça também aquela parada da consequência ser a causa, ou não sei como é que fala. Porque é por causa do Vashir que ordena eles atirarem aquelas flechas que o Tai Lung consegue se libertar daquelas pedras, senão ele não conseguiria se libertar daquelas pedras. Quando o Tai Lung consegue se libertar da outra pedra, o Zeng fica apavorado com a situação. Mas o Vashir fala para ele ficar quietinho na dele porque tá tudo sob controle. E ordena aos seus guardas que subam o elevador. Você não vai a lugar algum e nem ele. Podem subir. Nessa hora o Tai Lung vai em direção ao elevador, mas ele percebe que estão prestes a atirar outra flecha nele. E mostrando um grande domínio do Kung Fu, o Tai Lung domina a flecha com seu punho e joga ela contra os guardas. Além dessa flecha estragar a máquina que estava sendo usada para lançar as flechas, ela encrava na parede, e isso dá uma ideia para o Tai Lung escapar dali. O Tai Lung encrava mais 4 flechas que estavam com eles na parede, uma em sequência formando uma escada. Ele usa a 5ª flecha como trampolim para chegar na primeira que ele encravou. Porém, como que essa 5ª flecha chegou neste local é o segredo. Só foram lançadas 4 flechas na direção do Tai Lung que ficaram encravadas na rocha. Não tinha 5, mas do nada apareceu 5. O Zeng, apavorado, avisa ao comandante que o Tai Lung está vindo. Mas o comandante não abre mão do seu orgulho, do seu ego, e ele fala que o Tai Lung não vai muito longe. Ele tá vindo pra cá. Ele não irá longe. E lança o comando para os seus arqueiros atirarem com todas as flechas possíveis na face da terra, porque tem muita flecha. Porra! Nessa hora, as flechas formam uma parede imponente vermelha. E é nessa hora que o Tai Lung tá tentando fugir dessas flechas, chegar até o elevador. Cara, não tem. É muito bonito. Essa parte merece um quadro na sua casa. Ah, lindo. Achei lindo. Nessa hora, só sobra o elevador subindo, e para tirar qualquer dúvida que o Tai Lung conseguiria escapar, os guardas cortam a corda do elevador, fazendo com que ele caia, e aí fica muito difícil o Tai Lung conseguir sair dali. Porém, quando eles pensam que acabou, que liquidaram com o Tai Lung aparece do nada e dá um chute duplo neles. Depois de liquidar esses dois, ele pega a corda do elevador e se balança até a primeira ponte. E é nessa hora que o Tai Lung luta corpo a corpo com os soldados. E nessa luta fica muito claro o estilo de luta do leopardo que é utilizado pelo Tai Lung, que usa muita velocidade em todos os seus golpes. Até porque o Tai Lung é um tigre. Errou! E a gente vê um contraste muito grande entre os estilos de luta, porque o leopardo é muito rápido e os guardas da prisão são rinocerontes, então são muito lentos. O slow motion também é feito nos momentos exatos, quando a gente precisa ver detalhes. Um exemplo disso é quando o Tai Lung dá um soco e quebra o machado de um desses guardas. A gente vê todos aqueles estilhaços passando pelo rosto do Tai Lung. Mas mesmo com muita ação, eles conseguem colocar pitadinhas de humor perfeitas. Por exemplo, quando o Tai Lung bate com o martelo nos rinocerontes e a cena trava e a gente vê as caretas dos bichos. E esse combate é finalizado de uma maneira perfeita.
Porque tem uma cena que o Tai Lung pega e dá um chute num desses rinocerontes que sai voando. E nós vemos este guarda voando em primeiro plano. E lá embaixo a gente não consegue ver o Tai Lung obliterando, destruindo vários guardas. E esse é o momento que a direção mostra um esmero muito grande, porque eles conseguem, de uma forma muito diferente, mostrar a velocidade do Tai Lung. O Tai Lung, então, depois de derrotar todos esses guardas, ele consegue chegar no nível da saída. E nessa hora ele se depara com muitos guardas na frente, trancando aquela saída. Só que depois da gente ver tudo isso que ele fez nessa prisão, a gente sabe que vai ser muito fácil ele escapar dali. Inclusive o Zeng demonstra todo o medo que ele está ali nessa hora e fala que eles estão mortinhos da Silva. Estamos mortos. Mas o comandante em contraponto diz que não e que o Tai Lung não vai sair de jeito nenhum. E ele manda o comando a um dos seus guardas para atirar uma flecha de fogo. Ainda não estamos. Atacar! E essa flecha de fogo vai para o alto para ativar dinamites numa viga enorme, numa estalactite. Uma parte dessa dinamite explode, derrubando muitas rochas daquela estalactite e derrubando a ponte. E junto com a ponte, o Tai Lung cai também. E nessa hora o Vashir já conta a vitória muito cedo. Ele esqueceu que tá tratando com uma lenda do Kung Fu. E também o Vashir não assistiu, tá, a nova trilogia do Hobbit. É ruim aquela trilogia? É ruim, né? Não fizeram um filme bom. Mas ali ele ia aprender que o Legolas também consegue pular entre as pedras e que o Tai Lung também poderia fazer isso. Enquanto o Tai Lung está caindo, ele percebe que ainda tem explosivos que não foram detonados. E mostrando que ele é tão foda quanto o Legolas, ele consegue escalar aquelas pedras que estão caindo, mostrando muita habilidade. E é essa parte da escalada que é o clímax final da cena, mostrando o ápice do poder do Kung Fu do Tai Lung. Não é Kung Fu, é só força, cara. Kung Fu é controle do corpo, da mente e do espírito. Como, por exemplo, se a pessoa tem o controle de dar o like, entendeu? É controle, isso. Ela tem o controle de dar o like, tem o controle de se inscrever. Quando ela coloca isso em prática, ela sabe o verdadeiro poder do Kung Fu. Eu até sei como elas fazem. Ela faz assim, ó. É simples assim? Sim. Pior que é. E mais uma vez a gente consegue perceber como esse filme é lindo. Porque é mostrado o Tai Lung subindo em câmera lenta, dando ênfase em cada movimento dele e trazendo realidade para eles. O Tai Lung então consegue escalar aquelas pedras e chega onde está a dinamite. O Tai Lung pega essa dinamite e pula pra cima do Vashir e companhia. E nessa hora o Vashir vê com quem ele realmente estava lidando. E revela um medo que a gente ainda não tinha visto nele. E esse medo é tão grande que quando o Zeng fala, pode fugir agora, ele fala, pode. Dá pra fugir agora. Pode. E essa cena ela é muito bem construída, o clímax dela, porque a gente vê todo esse ego do Vashir, toda essa parada de não, calma, tá tudo sob controle, e a gente sabe que vai dar merda. E aí no final a gente acaba torcendo pro Tai Lung escapar pra esse cara se ferrar. Com essa dinamite explodindo, todo aquele portão, todos aqueles guardas saem do caminho do Tai Lung, e de uma vez só e vão pro paraíso. E fora da prisão vimos que o Zeng sobreviveu, porém o Vashir não. Que pena. Porque o Tai Lung larga o protetor de chifre dele do lado do Zeng, então já diz que ele morreu, né? E aí o Tai Lung então pega o Zeng pelo pescoço e agradece ele por ter vindo, pelo Shifu ter enviado ele, porque sem ele, nada disso teria acontecido, ele talvez nem ia ter escapado. Que bom que Shifu enviou. Mal agradecido! E finaliza dando o recado que o verdadeiro dragão guerreiro está vindo. Verdadeiro dragão guerreiro está voltando. E ele fala isso porque o sonho do Tai Lung, como vocês sabem, é ser o dragão guerreiro. Ele quer a qualquer custo. O Shifu botou esse sonho nele. Mas o nosso sonho, Nathan, é chegar a 3.000 inscritos. É chegar a esse canal ficar grande. Esse canal chegar... As pessoas que estão aqui, tá?
que assistem nossos vídeos, tá? São São pessoas maravilhosas, tá? A gente tem os melhores do nosso lado e a gente quer você também. Então vem com a gente, se inscreve aqui no canal, deixa o like e comenta aqui qual cena que você quer ver aqui no nosso canal. Também comenta o que você gostou ou até coisas que a gente não colocou nesse vídeo. Você também pode comentar para mais gente conseguir mais informações. E é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu!